Mentes de Transformação. Esta é a série da revista Nordeste que traz hoje uma entrevista exclusiva com o ex-ministro, chefe da Casa Civil, ex-presidente do PT, José Disseu. Como é que o senhor tem tido, vamos dizer, do ponto de vista da sua estratégia pessoal, de suportar tamanha perseguição política e manter-se com saúde para enfrentar este futuro à frente? Como é que é a sua rotina para segurar a onda diante de essa cena seguida, como lhe disse, de muita perseguição? Eu acredito que todo ser humano que é submetido à opressão ou à injustiça e à perseguição sofre, né? E a prisão, principalmente, que você perde a sua liberdade, que é o dom mais precioso, além da vida, que o ser humano tem. Eu vivi momentos de muito medo, pânico, de sofrimento, mas superei, primeiro, o apoio da família, que é muito importante, da mulher amada, dos filhos. Segundo, a militância do PT, dos partidos que me apoiavam sempre, como o PCdoB e outros, e principalmente porque eu estava preso por causa de um projeto, uma causa, um sonho, que é o PT, que é o governo do Lula, que é o sonho da minha geração. O sonho pelo Brasil independente, por um país soberano, sonho por um país onde o povo, certo, faz parte não só da construção desse país, mas também dos resultados dessa construção, né? Com uma vida digna, né? Uma vida feliz. E sempre lutei e continuei lutando mesmo na prisão. Eu sempre digo que não adianta brigar com a prisão, você tem que não se adaptar a ela, porque você tem que sempre procurar melhorar em qualquer situação que você esteja, mas que você precisa produzir, estudar, trabalhar, se exercitar, escrever, e por se informar e se comunicar. Foi o que eu fiz. Tanto nos primeiros 7 meses, 15 dias que eu estive preso, que eu continuei inclusive com o meu blog, porque depois eu estava no semiaberto, eu já tinha acesso às redes, e 1 ano e 9 meses lá no CMP, que é a prisão da Lava Jato, onde eu inclusive escrevi minhas memórias. O senhor está inclusive fazendo um périplo pelos estados do país, apresentando o seu novo livro, que é a síntese deste tempo, inclusive preso. Como é que o senhor define a sua leitura, levando em conta personagens como Lula, como Dilma, e a sua inserção dentro desse legado? O que é a síntese deste livro? A história da luta do nosso povo contra a ditadura, da minha geração de 68, a minha história de luta contra a ditadura, a prisão, a troca pelo embaixador, a ida para Cuba, a volta para o Brasil clandestino, a participação nas ações armadas, na resistência armada à ditadura, a volta pela segunda vez ao Brasil, a vida clandestina em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, com outro nome, a fundação do PT, a anistia e a fundação do PT, e a luta pela construção do PT e a luta para levar Lula ao governo, para chegarmos ao governo, com as diretas, com o impeachment do Collor, com as vitórias do PT em municípios, estados, com o aprendizado que a própria classe trabalhadora brasileira fez de lutar, resistir, combater, vencer eleições parlamentares, municipais, aprender a governar, administrar, aprender a construir um partido, sindicato, associações, movimentos, a reaprender, porque no Brasil, em cada ciclo, vem a repressão, vem a ditadura, vem a proibição, vem a censura, vem a tortura. E a luta continua, se reergue, porque enquanto houver justiça, enquanto as condições de vida forem indignas, enquanto o resultado da produção da riqueza não for distribuído com justiça, com igualdade, sempre haverá luta e sempre se refará a ideia que é preciso lutar para vencer. Ministro, o fato é que de 2003 em diante, o Partido dos Trabalhadores passou a ter a gestão, o comando
não só das políticas internas do país, mas na sua correlação com o mundo, a geopolítica. O governo do Lula, em 2003, terminou não incorporando o que antes, com Fernando Henrique Cardoso, estava projetado, que era a adesão do Brasil ao ALCA, que era o mercado livre comércio latino-americano com o México. O governo Lula resolve interromper essa relação com a Casa Branca e passa a ter maior cuidado com o Mercosul. O senhor considera este fato como um dos fatores que permitiu, a partir daí, uma reação da ultradireita internacional para começar a desestabilizar o governo do PT e o senhor se sente alvo dessa articulação internacional? Não há dúvida nenhuma que o pré-sal, mais a política externa e mais o papel do Brasil na integração da América do Sul, do Mercosul da América do Sul e a presença do Brasil na ONU, na OMC, né, no G20, a criação dos BRICS, né, a criação da associação entre o Brasil, a Índia e a África do Sul, e principalmente a nossa política externa, mas o que o Brasil representa no mundo, que o Brasil, muitas vezes nós não temos dimensão, uma das 10 maiores economias do mundo, uma das 5 maiores e 6ª maior nação em população e território. E é um grande mercado. Além disso, é um país que tem capacidade tecnológica e tem capacidade de produzir máquinas, equipamentos, fábricas de fábricas. O Brasil é um país industrializado, com uma população já com nível de educação, de ensino, capaz de fazer uma revolução tecnológica e se transformar em uma das 3 maiores economias do mundo, 3ª, 4ª economia do mundo, porque só nós temos condições de recursos naturais, de clima, de terras férteis no mundo. Nenhum outro país tem as condições que o Brasil tem. E o Lula, o projeto de desenvolvimento do PT, sob a liderança do Lula, era um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto nacional, inclusive de constituir o Brasil como não só uma força de liderança moral, política, mas também econômica e militar, para o Brasil poder se defender. Por isso que o governo impulsionou o pré-sal, que é tecnologia, indústria de base, certo? Reservas e a renda do petróleo. A renda do petróleo, quando é apropriada por um país, não só lhe dá autonomia energética, como lhe dá um fundo para ele investir para combater as desigualdades, para fazer a revolução científico-técnica e educacional e para preservar o meio ambiente, que era o objetivo do pré-sal. A primeira frente que eles atacaram e entregaram foi o pré-sal. Quando o Lula começa a participar dos assuntos internacionais e começa a obter resultados, como por exemplo quando o Lula intermedia, serve de mediador, a pedido, evidentemente, do Irã, junto com o presidente Erdogan da Turquia, do acordo nuclear com a Europa e com os Estados Unidos, inclusive antes o presidente Obama foi consultado e depois ele, na verdade, vetou, certo? Acho que foi a gota d'água, porque era evidente que a Unasul e a própria integração das Forças Armadas e a transformação do Brasil num país exportador de serviços, capital e tecnologia, que se integrava as economias, porque o Brasil passou a construir as empresas brasileiras, que depois a Lava Jato destruiu. As empresas brasileiras passaram a construir estaleiros, siderúrgica, refinarias, não só rodovia, ferrovia, aeroportos, entendeu? Passou a produzir navios para exportar, saneamento, habitação, além do que o Brasil começou a investir nesses países, eles no Brasil, e trocar tecnologia e abrir mercados em comum. Então a criação de um mercado latino-americano sobre a coordenação do Brasil, sendo que o Brasil é o país com mais condições e eu acho que o único de impulsionar isso, né, também foi um elemento que levou a destabilização e sabotagem do governo da presidente Dilma, o agravamento da recessão, porque a recessão foi multiplicada por 10 por causa da crise política, e depois o impeachment dela. Ministro, mas depois de 2005,
começa o senhor estar no alvo desse contexto de desestabilização no país, Sim. que é o início do mensalão. O senhor foi acusado de liderar um processo de mensalão que significava, em outras palavras, comprar o voto dos parlamentares dos partidos aliados. Eu pergunto, naquele momento em que saiu na Veja aquela capa com o Maurício dos Correios e Telégrafos, e no ato contínuo o Roberto do PTB fazendo acusação do senhor, a partir dali, a direita ela começou a tratar de um drama chamado corrupção, querendo aliar o governo do PT a essa temática que assustou o país. Como é que o senhor, naquele primeiro momento, encarou toda essa articulação envolvendo o Congresso Nacional? Veja bem, que objetivo eu falei em público, falei na minha defesa, por isso que eu defendi o governo, o presidente Lula, o governo e o PT, não só a mim. Porque o objetivo era o que eles conseguiram depois de muitos anos, com o impeachment do presidente Dilma e com a perseguição, criminalização, condenação e prisão do presidente Lula. O objetivo sempre foi esse, eu deixei isso muito claro, eu tinha plena consciência, por isso mesmo que eu me defendi. Lutei todo o tempo, até ser condenado em 2012. Lutei nos anos que eu passei cumprindo a pena no chamado mensalão, e continuei lutando depois, quando a Lava Jato substituiu o mensalão. No Brasil, o Jânio Quadros foi eleito com a bandeira do combate à corrupção, o Collor também. E a ditadura deu golpe, os militares, mas as mesmas elites de hoje, podem mudar as famílias, né? Evidentemente que mudou quem são os chefes desses grupos econômicos, mas é o mesmo caráter, né? Aquela minoria que quer controlar o país e quer explorar o trabalho da maioria dos brasileiros e não lhe retribuir em distribuição de renda. Essa elite fez o golpe de 64 contra a corrupção e nunca houve tanta corrupção como na ditadura. O objetivo deles não foi e não será combater a corrupção. Até porque, dou um exemplo, não se fala nada sobre o judiciário. Todo mundo se lembra da Helena Calmon, da corregedora, das denúncias que ela fez. O que aconteceu? Nada. O que acontece com as denúncias que sejam o CNJ? As estatísticas foram publicadas, mas a luta contra a corrupção foi usada, que é necessária, precisa se criar instrumentos para isso, leis, dentro da lei da legalidade, foi usada para criminalizar o PT e o Lula. E o resultado se voltou contra eles. Ministro, na API 470 existe uma outra que é do pisolato e que terminou sendo ignorada na votação lá no Supremo, que pede a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor e de sua família. Ainda faz uma imersão sobre o significado do VisaNet, que era o cartão que foi muito, vamos dizer assim, alvo desse processo. Ao final das investigações, não foram inseridas como anexo provas contra o senhor, porque inexistiam. Mesmo assim, o procurador Roberto Gugel pediu sua condenação, trazendo à baila um instrumento novo do direito, que era o domínio do fato, e o senhor foi condenado a si mesmo. A partir dali, como é que o senhor encarou um judiciário que tinha, inclusive, integrantes, quer dizer, que hoje já não estão mais, estão já fora do Supremo, que eram pessoas que tinham até relacionamento com o PT, mas se transformaram em algozes, em carrascos do PT. Como é que o senhor se sentia diante da falta de provas e de sua condenação com essa argumentação do domínio de fato? Bem, são muitas perguntas e muitas questões. A primeira delas, a VisaNet. O que é a VisaNet? Ministros do Supremo começaram a nos acusar de ter assaltado o Banco do Brasil e desviado 73 e tantos milhões e milhares de reais do banco. Da VisaNet, que não é o banco. O que é a VisaNet? É uma bandeira que promove os cartões de crédito dos bancos, ou dos bancos que estão associados com a Visa. Né? Como é que é constituído
os recursos para essa promoção, que pode ser um filme, pode ser um anúncio no jornal, na televisão, no rádio, pode ser um torneio de basquete, né? Pode ser um festival de música, pode ser uma campanha de outdoors, maneiras. Cada banco entrega para a Visanet uma quantia, que forma um fundo que durante um certo período faz a propaganda. Nós provamos com auditorias e com o levantamento que fizemos depois que terminou o julgamento no Supremo, com auditorias que fizemos, recolhendo as notas fiscais e recolhendo a comprovação da prestação de serviço, que 95% dos serviços foram prestados. 100% foram prestados, mas por N razões não conseguimos ainda juntar os 100%. O que prova que não houve desvio nenhum da Visanet, nem é dinheiro público. Não é porque o Banco de Investimento do Banco do Brasil aportou que isso virou dinheiro público, porque os outros bancos todos são privados. Certo? Isso é um dinheiro que foi empregado corretamente. E esse inquérito, inclusive, ficou sob sigilo. Quem te levantou o sigilo dele foi o ministro Lewandowski. O ministro Joaquim Barbosa nunca deixou nem os réus, nem os advogados, nem os outros ministros, sim, mas nem a imprensa ter acesso a isso. Já a questão da condenação na ação penal 470 é outra questão. Eu fui condenado, fui cassado na Câmara, são provas como chefe do mensalão. Roberto Jefferson foi condenado porque não provou que existia mensalão. Isso já mostra a falácia dessa condenação. Condenação para me tirar do governo, me tirar da vida política e institucional do país, retirar meu mandato, e eles pretendiam impedir que eu participasse da vida política do país, coisa que não conseguiram. Eu fui condenado por corrupção passiva, fui absolvido de formação de quadrilha. Né? O processo da ação penal 470 nunca encontrou nenhuma outra prova contra mim. E uma ministra disse que me condenava pela literatura jurídica, não havia provas, outro disse que o ônus da prova cabia a mim, né? E um terceiro trouxe essa teoria do domínio de fato, que é muito simples para explicar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, né? Nas redes. Certo? Na Alemanha, depois da guerra, Klaus Kuxin, que é um jurista, após a condenação, iniciava-se o processo de dar as penas. E ele levantou a tese que não podia dar mesmo apenas para o autor, para quem tinha o domínio do fato, do que para os demais, né? Dos que executaram. É isso que foi feito, mas depois que está provado o crime, comprovado. Eles encontraram, transformaram. É bem uma chicana, bem assim, bem medíocre, né? Transformaram a teoria do domínio do fato, essa, numa base para me condenar, porque eu era ministro da Casa Civil e tinha que saber de tudo que estava acontecendo. Imagina se aplica isso hoje aos governadores do PSDB, né? Ao presidente atual, Michel Temer. Entendeu? Então é risível que a Lava Jato, o mensalão foi um instrumento político para me retirar do governo, para começar a criminalização do PT. A terceira questão foi os empréstimos feitos por duas empresas de publicidade do Marcos Valério em bancos, repassados para o PT via o Banco Rural, para pagar dívidas da campanha de 2004, de 2002 e financiar a campanha de 2004. É outra questão que o Marcos Valério mesmo disse numa das entrevistas sobre a delação que ele está fazendo na Folha, que ele vai provar que não houve mensalão. Nunca houve compra de deputados e senadores. Agora, como me caçar se nenhum depoimento me acusa? E o Roberto Jefferson não tem nenhuma prova. Nenhum deputado me acusou, nenhum senador, nenhum servidor público, nenhum assessor, nada. E a Lava Jato é só isso reciclado para a Petrobras, certo? Isso reciclado para a tentativa de fazer o impeachment e de impedir que o PT reelegesse o sucessor ou a sucessora da presidente Dilma. O senhor tinha até o mensalão o diálogo com grandes chefes da nação internacional. O senhor tinha relação com Fidel Castro, o senhor tinha relações fácil acesso com Hugo Chávez, todos os líderes aqui da América do Sul. Este perfil e essa sua condição de diálogo internacional certamente lhe levaria à presidência da República, que, anos depois, a Dilma Rousseff, sem esse mesmo
esse mesmo estrado geopolítico, foi eleita presidente. O senhor seria certamente presidente do Brasil, mas o senhor foi abatido. Como é conduzir consigo esse sentimento de que a elite aliada com as forças da ultradireita internacional lhe abateram? Como é que foi conviver com isso durante todo esse tempo? Saber que poderia ter dado mais contribuição ao Brasil? Na verdade, eu nunca tive problema em conviver com isso, porque eu geralmente, quase em todas as situações, eu deixo o passado e cuido do presente e olho para o futuro. Na verdade, o que me restava era lutar para que eles não fossem vitoriosos, e sim que o Lula se reelegesse e elegesse o sucessor. Sabe? E foi o que eu fiz. Eu procurei contribuir, primeiro para denunciar a farsa do mensalão, me defender, e em segundo lugar, para que o segundo mandato do Lula ele fosse eleito e fosse exitoso, como foi, saiu com 85% de aprovação, criou dezenas de milhões, quase 20 milhões de empregos, tirou da linha da pobreza quase 40 milhões de brasileiros, sabe? Colocou o Brasil no mundo, né? Fez um crescimento em todos os setores da atividade cultural, social, o Brasil melhorou na era Lula. Esse sempre foi meu foco. E garantir que o Lula fizesse o sucessor, no caso a sucessora. E continuar lutando para defender a minha inocência. Basicamente eu fiz isso. Percorri o Brasil, devo ter feito centenas de viagens pelo Brasil, porque eu fiz 128 viagens para 23 países do exterior, fora as viagens para Cuba, que não ficam no passaporte porque você compra um visto aqui. Quando você vai na companhia aérea fazer o check-in ou quando você faz o transbordo para Cuba, troca ali no Panamá o avião da Copa para e você pega um avião para Cuba ou para qualquer país do mundo, porque é um centro de redistribuição de voos para o mundo todo. Então eu sempre procurei me defender. Eu visitei, você mesmo é testemunha disso, eu estive aqui umas 2, 3 vezes na Paraíba, pelo menos eu fui 3, 4 vezes a cada estado naqueles 7 anos. Eu esqueci de citar 3 fatos que mostram como o casuísmo e como foi uma violência a minha condenação. Parlamentar licenciado não podia ser processado por quebra do decoro, pelo óbvio, né? Ele não está exercendo o mandato, vai querer quebrar. O Supremo, por 7-4, mudou-se a jurisprudência de décadas, dizendo que o parlamentar carrega com ele o decoro. Segundo, quando um partido retirava a acusação da Comissão de Ética a um parlamentar por quebra de decoro, era arquivado o processo. O PTB retirou a acusação contra mim e não foi arquivado. Terceiro, existia embargo infringente no Brasil. Se você tivesse conseguido 4 votos, se não me engano, acho que era isso mesmo, 4, você tinha direito a mais um embargo. Eles puseram em votação e queriam revogar isso que existia, mas felizmente foi mantido. E eu fui absolvido depois, porque eu estava condenado por formação de quadrilha. No recurso, eu fui absolvido por formação de quadrilha. Ministro, a partir deste cenário, existem dois segmentos que tiveram e têm tido uma grande influência nos destinos do Brasil, nas decisões do Brasil. O primeiro é a mídia. Os grandes grupos econômicos ligados a este segmento começaram a se irritar quando o senhor e Guxiquem, na SECOM, começaram a democratizar as verbas publicitárias. Nem foi muita coisa, mas dava sinais de que iria prestigiar a mídia regional. Já ali começou a gerar uma espécie de reação contrária, inclusive contra o senhor e contra Guxiquem. Como é que o senhor vê a atuação da mídia, que tem tido um papel muito importante, inclusive na, vamos dizer assim, ação de intimidar o judiciário? De 2003 para cá, como é que o senhor analisa e o que é que precisa ser feito na relação com a mídia no Brasil? A mídia brasileira foi piorando nesses últimos anos. Hoje não há mais pluralismo e diversidade.
Ela sempre foi um monopólio de algumas famílias e oligarquias políticas eletrônicas nos estados. Basta ver o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, ou em qualquer estado do Nordeste. Alagoas, o Tomás Nono, que foi deputado, muitas vezes era dono de um canal de televisão, o Collor outro, e o outro era um outro político. E assim as rádios também são. Agora, as rádios usam uma certa diversificação, mais pluralismo comercial, né? Existem outros atores. Segundo, a mídia sempre foi um ator político. Se nós olharmos a história da mídia no Brasil, ela fez tudo pela derrubada do Getúlio, depois tudo para que o Juscelino não tomasse posse, grande parte da mídia. Tudo contra o governo Juscelino, contra o governo, levou ao suicídio. A transferência para Brasília foi uma campanha... E apoiou Jânio Quadros abertamente, como apoiou Eduardo Gomes antes, e Juarez Stavros, candidato da direita. Depois fez tudo para o Jânio não tomar posse, fez tudo para que o parlamentarismo vingasse, apoiou a junta militar. Brizola se levantou em armas com o povo e dividiu o terceiro exército com a campanha da legalidade, com a rede da legalidade. Por isso que o Jânio tomou posse com o parlamentarismo. Combateu o plebiscito que derrubou o parlamentarismo e depois apoiou o golpe de 64 e silenciou-se durante anos sobre a ditadura e sobre os crimes da ditadura. Depois, ela foi censurada também, porque a ditadura não convivia com nenhum tipo de crítica, como sempre acontece. Isso é bom para quem fica defendendo que o Bolsonaro deva ser apoiado, né, para ser presidente. Então, a história da mídia brasileira apoiou Collor, não apoiou direta, a Globo principalmente. A vanguarda disso é a Globo e a editorial, que quebrou agora, faliu, mostrou como são incompetentes. É a terceira vez que eles falam. Eles faliram com 4 rodas, faliram com outros tipos de empreendimento na área de telecomunicações, faliram com investimento na área da internet, entendeu? A Editora Abril está vivendo... Como o Estado de São Paulo também é um jornal que sobrevive publicidade articulada politicamente, né? Como vão fazer agora com a revista Veja. Os jornais hoje quase não vendem e não dão mais, não dão mais lucro, nenhum dos jornais. São sustentados por outros negócios que essas famílias têm. E se transformou num poder político. Eles querem substituir os partidos, pressionam o judiciário, chantageiam o Congresso Nacional e defendem como teses políticas. Mas não defende no editorial, defende no noticiário, nas entrevistas, nos debates. Basta ver os debates da Rede Globo ou basta ver, assistir a Globo News. Então é muito grave a situação da mídia no Brasil. É negócio, vai dar lucro, são famílias, né? E hoje exerce poder político. E o Supremo é o principal alvo deles, porque eles transformaram a Lava Jato e a luta à corrupção como um grande instrumento para derrubar o governo da Dilma e para tentar destruir o PT e o Lula. Como resolver isso? Aplicando a Constituição. Aplica a Constituição. O problema de propriedade cruzada com a internet, eles têm um problema. Eles sempre tiveram reserva de mercado. É o único setor da economia brasileira que eles não pediram que fosse 100% a participação do capital estrangeiro. Ficaram em 30% para salvar alguns grupos, inclusive a própria Globo. E Abril, certo? Que vendeu para os sul-africanos, para os racistas sul-africanos, 30% da sua participação. E a Globo vendeu para o Carlos Slim a NET, a participação. A Globo também tentou se envolver em telecomunicações, tentou se envolver na internet, tentou se envolver em bancos, tudo faliu. A RBSI, né? Eles são péssimos empresários. Como eles têm muita proteção do Estado, muita verba de publicidade, e muito privilégio e muita impunidade, eles acabam construindo seus impérios. Imagina se fosse aplicar os critérios do Supremo, da Lava Jato, a família Marinho que apoiou a ditadura. Domínio de fato, né? Sim. Ou condenação sem provas, ou prisão para investigação, ou condução coercitiva para investigação. Imagina se fosse aplicado a eles, logo depois da ditadura, se o Brasil tivesse um governo que fizesse isso. Então é importante no Brasil, primeiro, tem que sim incentivar o pluralismo na imprensa com recurso de publicidade. Tem que sim fazer uma discriminação positiva para as mulheres, para os negros, para os índios, para as minorias, para aqueles problemas que o país tem. Porque a televisão hoje não mais informa, só procura formar opinião, formar maiorias, pressionar para as decisões políticas e econômicas do país. Eles consideram isso legítimo.
eles consideram legítimos, só que eles são uma concessão pública. A regulação da mídia é algo que volta e meia entra na pauta e sempre é tratado pela grande mídia como uma iniciativa para interferir na liberdade de imprensa, que é outra coisa que não tem nada a ver com o mercado. Como é que o senhor analisa essa questão, tomando por base os outros países, os Estados Unidos, os países da Europa, no trato da regulação da mídia? Na Europa, a televisão pública sempre foi o principal meio de comunicação, porque eles consideram que a televisão tem que ser exatamente isso, plural e diversificada. No Brasil, não existe isso. E eles não permitem nem a televisão pública, nem a participação de outros grupos. Eles fazem dupla de publicidade, boicotam a distribuição, abrem ações do Ministério Público, abrem ações da Comissão de Comunicação, ou vão ao Supremo, como, tudo, pelas informações que eu tenho a conferir, que o Grupo Globo fez com relação ao país. E fizeram com o grupo português Ongoing. Uma das acionistas era brasileira, não era. Nasceu no Brasil, viveu 15 anos aqui e eles lançaram o Jornal Brasil Econômico, compraram o Dia e o jornal, meia hora que o Dia editava, o Jornal Popular, e o IG, e pretendiam inclusive ou arrendar ou participar de um canal de televisão. Né? Mas fizeram de tudo para impedir, entendeu? Então é um problema grave no Brasil isso. E mais, vivem de verba, a maioria vive de verba de publicidade do governo, fora aqueles que achacam, né? Aqueles que chantageiam, aqueles que pressionam anunciantes, entendeu? Ou negociam a linha editorial e as reportagens, as investigações, porque eles se fazem de puros, mas os jornalistas sabem muito bem do que eu estou falando. Isso, nós estamos no afunilamento do primeiro turno das eleições no Brasil. O fato novo é que Lula está fora do contexto e o Haddad já o substitui numa perspectiva de ascensão de estar no segundo turno. Esta hipótese de segundo turno o senhor já considera consolidada ou ainda depende do que e como seria ou será enfrentar o radicalismo de Bolsonaro? Eleição só se resolve no dia da eleição. Então ninguém está no segundo turno. Isso que o Bolsonaro já está no segundo turno, que o Ciro pode ir no segundo turno, são tendências, são fotografias através de pesquisas. Nós temos um eleitorado de 40% a 45% que votaria no Lula, por isso que impediram de ser candidato ilegalmente, é uma infâmia. Impediram de fazer atos de campanha, que sempre se permitiu no Brasil, mesmo impugnado o candidato, porque tem direito a recurso. E o Lula teria que ser candidato, porque os recursos deles não se esgotaram ainda. Mas eles perderam essa batalha a nível internacional e perderam no Brasil. A maior derrota política da direita no Brasil nos últimos 70 anos é o impeachment da Dilma, que se transformou num desastre total para o PSDB e para o DEM, para as principais lideranças. E isto se reflete na eleição. O Bolsonaro e o Haddad tendem a ir para o segundo turno, mas tem entrevista, debate, luta política, tem a economia do país, tem fatores externos. Nós hoje é 21, né? Nós temos ainda 2 semanas de campanha. Né? Vamos pôr assim, até dia 5, né? Dia 7 é a eleição, até sexta-feira. Ainda que pode haver debate na sexta-feira, pelo que não sei se é dia 2 ou dia 4, são os últimos debates, dia 4 debates, que também é um absurdo. Nós conhecemos o nível de manipulação da Globo, nós vimos como é que, eu não lembro o nome deles, tem 2 entrevistadores na Globo Jornal Nacional, chama Bonner, né, e outro Renata Vasconcelos. Você sabe que são as pessoas mais importantes do Brasil, né, porque eles se postam como tal. Eles acham que falam em nome do Brasil, a Globo, fala em Marinho, eles acham que falam em nome do Brasil, que eles são o Brasil. Bem, agora, vamos lutar para chegar no segundo turno. Está sendo de Fernando Henrique Cardoso dizendo que é preciso aliar-se contra o extremismo. Isso aí é aquela maneira de voto útil para fazer com que o Alckmin é o centrão, o Alckmin é a continuidade do governo Temer sem o Temer. O Alckmin é a mesma política do Temer. E a população, o eleitorado, os cidadãos entenderam isso. Então ele não sai dos 5%, 7%. Tem pesquisa aí que fica levantando ele, fica fazendo aí dentro da margem de erro, com a metodologia. Mas ele está, certo, ele é um não candidato já. A Marina
porque ela mudou totalmente de lado. Ela não só se aliou a ESCO, mas assumiu uma pauta liberal. O partido dela não existe, o entorno dela se esvaziou, os apoiadores empresariais dela que davam recursos para ela também, e ela não tem o que dizer ao país, a não ser ressentimento, mágoa, raiva, ódio, entendeu? Mas se apresenta como se fosse, percebe, uma santinha, entendeu? Os governadores do Nordeste, para concluir, são determinantes para a ida para o segundo turno e para a vitória. Porque esses governadores sabem que no governo do Lula o Nordeste tinha vez e voz. O Nordeste renasceu no governo do Lula. E o nordestino sabe quem pôs comida na mesa dele, quem levou o filho dele à faculdade, quem deu a ele a possibilidade de viajar, quem deu a ele a possibilidade de rever os filhos, quem deu a ele condições de plantar, quem deu a ele condições de ter acesso à água. Principalmente quem o representou, tratou com dignidade e lhe deu esperança. Então, o Nordeste vai dar vitória a nós, porque o Lula fez por merecer. Como candidato do Lula é o Haddad, é a Manuela, eles serão eleitos não só pela força do Nordeste e do Norte do país, mas muito, e os governadores serão determinantes nessa batalha. Bom, chegamos ao final da série. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Eu que sou devedor com você, o teu jornalismo, e espero que todos os amigos e amigas sempre apoiem Walter Santos, a sua revista Nordeste, que é fantástica, fantástica, uma revista que pela primeira vez deu uma visibilidade e passou a tratar os problemas do Nordeste, as dificuldades do nordestino, certo? E mais, cria as condições para os próprios brasileiros que estão fora do Nordeste entenderem o Nordeste. Chegamos ao final de mais uma edição desta série que traz para conhecimento de todos as personalidades mais importantes do Brasil.